Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui em casa. Sejam bem-vindos. Olá Maísa, Vanessa, sejam bem-vindas. Temos uma live hoje muito especial com a nossa amiga, né, também professora, Valesca Montenegro. Vamos falar sobre a imaginação educada. Deixa eu ver se a Valesca já está por aí. Eu vou encaminhar aqui. Já iniciarmos juntos, né? Não vou fazer introdução nenhuma. Já convidei aqui a Valesca. Olá! Olá, professor! Tudo bem, Tudo Valesca? bom? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá aí para cima? Muita chuva? Rapaz, eu desci hoje para Recife, porque eu moro um pouco afastada, né, de Recife. E aí, quando a gente voltou, tava chovendo muito. E aqui onde a gente mora, qualquer chuva dessas mais grossas, cai árvore para tudo que é lado. Nossa, E aí falta energia. E faltando energia, nem o celular funciona. Aí eu passei uma entendi. mensagem para Amanda no WhatsApp antes que Aham, acontecesse e eu não pudesse sequer dizer que não dava para entrar, né? Mas sim, deu tudo certo e estamos com energia aqui. que bom. Louvado seja Deus, né? É, Louvado que seja alegria Deus. estar aqui novamente com o senhor. Sim, para nós também é uma alegria, né? A gente vê que os nossos trabalhos na internet eles se encontram, né? Eles É, se encontram. graças. Então, volta e meia a gente tá junto. É, O pessoal tá pessoal, chegando aí. até falei para Amanda, eu fiz, vocês colocam uns temas assim tão inteligentes que até eu fico sem saber se eu vou ter capacidade de falar com o professor sobre Ah, mas tem isso. sim. Não, mas tem sim. Nós somos seus seguidores antes de você ser nossa seguidora. Abre a porta ali para entrar um ventinho. Muito bem. Então, o tema dessa noite é a imaginação educada, né? Um tema bem interessante. Eu falei aqui no começo, né? Os É, nossos é, é trabalhos. um, é um livro, tema de um livro, Um inclusive, né? livro, né? Um livro do. Not Nunca of sei falar o Fry. nome dele. Isso, Northrop Frye. Parece um trava-línguas de F, né? É. É, Que é muito bom, por sinal. muito bom. Esse livro, inclusive, ele tem uma pergunta que eu acho que é o tema para nós discutirmos essa noite aqui, né? Que eu acho que é onde os nossos trabalhos se encontram, né? O do professor Robson, do Centro Hugo de São Vítor, né? O centro, nós somos uma equipe, né? Temos mais pessoas, né? O meu rosto aparece mais, mas temos mais pessoas estudando, né? Ali no Centro Hugo de São Vítor e munindo os nossos conteúdos, nosso perfil, mas o nosso trabalho com o da Valesca, ele se encontra muito. Volta e meia a gente vê ela postando um livro que nós estamos estudando, né? Ela comentando, né, alguma coisa que nós também estamos comentando. Então, nós vemos que os nossos trabalhos, eles têm, né, algo em comum. E a pergunta que tem nesse livro, que a Valesca citou, é qual a função da literatura, né? Para que Qual a serve a função da literatura? literatura? Para que serve a literatura, né? Eu acho que esse é o nosso trabalho, né, Valesca? Tipo, convencer as pessoas, né, dos benefícios da literatura, que nós provamos a nossa família, né? Pelo que a dona Eva me conta, seus filhos É, aí são uma maravilha, né? E aqui também, né, os nossos filhos, eles leem por prazer, né? Por gosto mesmo, né? E a gente não força, né? Nós tentamos dar um exemplo e eles vão descobrindo as histórias maravilhosas e vão se encantando e essas histórias vão formando eles. Então, para que serve a literatura? No mundo de hoje, na educação moderna, ela não serve para nada, né? Eu sempre brinco, pessoal, assim, a literatura ficou para aquele professor, né, que chamam de professor atestado, né, que ele vai dando atestado médico, atestado médico, atestado médico, não é nem a- professor, é facilitador, né? Não é existe mais a figura do facilitador. professor. Verdade.
Até que o diretor diz assim, ele não tem mais condição de ensinar português, porque ele fica muito doente, ele pega muito atestado, ele está com depressão, ele está estressado. Mas aí ele volta da aula e o diretor tem que encaixar em algum lugar. Aí o diretor fala assim, você vai dar literatura agora, né? Não tem nada que você possa fazer, então você vai dar literatura. Então a literatura no mundo funcional, utilitarista que a gente vive hoje, né, que até as pessoas, né, elas são úteis na nossa vida e quando não são úteis nós descartamos, né? A gente vê muito isso acontecendo hoje em dia. Então, nesse mundo utilitarista, para que serve a literatura? Nesse mundo não serve para nada. Acontece que nós cristãos não somos desse mundo, né? Não somos desse mundo. Então, nós não devemos seguir a onda desse mundo. Então, aquilo que para esse mundo não serve, deve, né, a nossa anteninha, a nossa atenção deve pensar assim: opa, né, não serve para o mundo utilitarista, mas e para nós, né, como cristãos? Né, os santos padres lá no começo da igreja não descartaram a literatura. Tem uma frase de São Clemente de Alexandria muito bonita que ele diz assim que aqueles cristãos que atacam a literatura é porque eles têm preguiça de ler, né? Eles querem, né, ficar no seu comodismo e aí é mais fácil atacar a literatura, dizer que ela não serve para nada, que ela não é coerente com o cristianismo, mas os santos padres, né, configuraram, né, a fé no começo da igreja ali, eles manteram cultura grega e cultura romana. E dentro dessa cultura estava lá nosso amado Virgílio, como dizia, né, o São Jerônimo, estava lá o Homero, estava lá toda a literatura clássica greco-romana. Então, né, você que está chegando agora, uma boa noite. Nós estamos aqui com um desafio, né, com a Valesca, de conversar para que serve a literatura. E aí nós vamos entender o que é a imaginação educada, né? O que é a imaginação educada. Então, eu sei que muitos católicos não entendem o nosso trabalho, Valesca. Peraí, eles falam de educar a imaginação, de virtudes, mas aí a gente entra no perfil da Valesca, ela fica só indicando livro, falando dos bons livros, né? E aí a gente é mal compreendido como aquele autor do livro das virtudes, né? O autor do livro das Bennett. virtudes, quando ele publicou, né, e os livros chegavam na escola, porque o governo colocou aqueles livros nas escolas, e os bons professores diziam assim, mas cadê as virtudes? Só tem historinha aqui, só tem conto de fada, né? Cadê o tal ensino das virtudes? Então as pessoas não entendiam. E o nosso trabalho com a Valesca muitas vezes não é entendido. O pessoal fala assim, mas o Centro Hugo de São Vitor é só conto de fada, é só livro infantil. Quando que vocês vão dar aula de virtudes? Nós estamos dando. A gente está explicando, vocês não estão entendendo, né? Mas nós Tá estamos quase fazendo, desenhando, né? Tá quase quase desenhando. desenhando, né? Mas passa pelas boas histórias, passa pelos clássicos, o ensino das virtudes. Agora vai ficar mais fácil o nosso trabalho, porque com o cardeal Newman virando doutor da igreja, né? E o cardeal Newman era um defensor, né, da literatura do cristianismo, então agora vai ficar mais fácil nós falarmos aos católicos. Mas vamos lá, né, Valesca, vou deixar você falar um pouco, né? Tem muito aí para nos passar também, né, para que serve a literatura, né, nesse aspecto de educar a imaginação. Eu achei interessante, professor, porque eu sempre gostei de ler. Eu sempre gostei de ler. Só que eu sempre li muita porcaria, né? Na Uhum, minha adolescência, na minha juventude. Mas eu sempre gostei de ler. E assim, eu casei com uma pessoa que também gosta de ler muito, uhum. que já era mais inclinada para essa parte de filosofia e tudo mais, mas que também tinha uma inclinação para teologia da libertação. Então, assim, né? Então, aos poucos foi que Deus foi nos resgatando, nos limpando e nos mostrando o caminho a seguir. Você sempre Que foi é, católica? eu nasci numa família católica, né? Fui batizada, fiz primeiro Eucaristia, estudei num colégio católico com muitas aspas, que é o Uhum. Marista, lá em João Pessoa, Ah, sim. mas saí da igreja por uns 2 ou 3 anos, fiquei peregrinando, na verdade,
igreja protestante e igreja protestante, Nossa, querendo encontrar aquela que me fazia feliz, né? Encontrar aquela que falasse o que eu queria ouvir, na verdade, né? verdade, né? É Mas bem assim. era um tempo em que eu estava muito perdida em todos os aspectos da vida e quando eu voltei para a fé católica foi quando eu comecei a namorar com o meu hoje esposo, né? E aí, aos poucos, eu fui retornando mesmo, eu fui descobrindo. Eu nunca vou esquecer de uma frase que ele me disse. Ele disse: se você começa a ler a vida dos santos, que você vai conhecer a Igreja Católica e você nunca mais vai sair dela. Conheça a Igreja Católica e você nunca mais vai sair dela. E foi isso. Eu comecei lendo um livro de São Francisco, o Irmão de Assis, um livro Uhum. maravilhoso. Depois de sair, eu me apaixonei por São Francisco, comecei a ler um monte de biografia de São Francisco. E aos poucos eu fui, né, voltando, mas assim, a minha conversão mesmo, ela aconteceu com a maternidade. Então, a maternidade, ela virou uma chave em mim Uhum. e isso realmente foi um divisor de águas na minha fé. Quantos anos tem teu filho mais velho ou filha? Sofia, ela fez 15 anos ontem. 15 Fez anos. Então 15 faz anos ontem. 15 anos que você teve essa reviravolta. Exatamente. Então, faz 15 anos que eu estou em processo de conversão, que só vai terminar quando eu selar os olhos e disser assim, minha vida está terminada, né? Meu processo está terminado e aqui encerra. Aqui a minha personalidade está verdadeiramente construída, né? Até lá eu estou em Uhum. processo de conversão eternamente. Mas aí com esse processo veio a história da educação domiciliar, e com a história da educação domiciliar veio o estudo sobre educação, Uhum. Vocês ainda né? praticam a educação domiciliar? Sim, 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 sim. Praticamos, mas hoje, como o senhor já sabe, o país vive uma situação de completa insegurança e a É, gente tem que cada vez mais se preservar de certas coisas. Então, é algo que fica só agora entre quatro paredes, né? Não é é, mais algo que a gente esteja divulgando, publicando, né? Mas a sim. gente segue aqui com os nossos filhos em casa. E aí, com a educação social, eu comecei a estudar sobre educação e eu comecei incansavelmente a ler sobre educação. E à medida que eu fui lendo sobre a educação, eu fui descobrindo, né, uma série de coisas que eu tinha total desconhecimento. E um deles é a própria literatura. E aí eu fui me apaixonando, né, pela literatura e, sobretudo, pela literatura infantil, porque eu sabia que os livros de hoje são as atitudes, são os homens de amanhã, né? São as decisões. Então, tudo isso foi me fazendo ter cada vez mais cuidado com aquilo que as crianças consumiam, não é? Então, nesse longo processo, eu passei por várias neuroses, né? Você começa a achar que tudo é problema, e você começa a ver problema em todo canto, e depois o seu julgamento ele vai começando a ficar mais refinado, e você vai começando a entender, né, a gravidade ou não daquela situação, e que certas coisas que são, vamos dizer assim, ofensivas, vamos julgar assim, para determinada idade, elas não são para outra, quando a criança já está maior e mais Sim, preparada para receber aquilo. Então, exatamente. assim, eu acho complicado até quando as pessoas, é para qual idade? Porque, assim, a faixa etária, embora exista, né, uma média, assim, você dizer, esse livro é adequado para 6 a 8 anos, isso depende muito do tipo de educação que essa criança recebe, do tipo de base que ela já teve, do Uhum, tipo de livro que ela já leu, do conhecimento que ela já tem, uhum. não é? De uma forma É, muito geral. às vezes nós nos obrigamos a dizer que é para tal idade, né, porque as pessoas querem uma resposta prática. Exato. Quer Mas uma nós lista sabemos que para a não funciona criança. assim, né? Não é bem assim, né? Hoje É, mesmo eu recebi uns livros que eu comprei e um deles é de um autor que eu nem gosto tanto, porque ele é um pouquinho polêmico, que é o Roald Dahl. Então tem certos livros dele que eu realmente não gosto, mas eu recebi esse aqui hoje, não sei se o senhor conhece. então eu tô pior que você. Eu gosto de todos os livros dele. O Crocodilo Enorme. Nossa, esse livro é muito divertido. Eu li com as crianças agora, antes de entrar na live. E Nossa. todos três, a Sofia tem 15 anos, todos três adoraram, a gente dava gargalhada aqui. Uhum. Mas assim, à medida que eu fui refinando o meu olhar, algumas coisas eu fui, vamos dizer assim, tirando de cenário em certa idade e apenas introduzindo numa outra mais para frente. E outras eu realmente hoje
por uma questão de contexto histórico mesmo, do que a gente está vivendo hoje, onde há uma problematização muito grande com relação a assuntos como, por exemplo, gênero. Então, há certas coisas que, na época que o autor escreveu, muito provavelmente ele nem pensava nisso, mas que, devido ao que a gente está vivendo hoje, isso pode gerar na criança, vamos dizer assim, abrir para ela uma brecha que a gente não quer que abra. Porque hoje em dia Uhum. você sabe que eles trabalham incansavelmente por isso, né? Então, certas coisas a gente precisa sempre deixar muito claro, deixar que essa criança ela esteja bem consciente do que é que o autor está querendo dizer com aquilo. Né? Então, Uhum. eu evito certas coisas aqui em casa que eu sei que podem gerar confusão, principalmente ainda com a menor, que está com 10 anos, mas os maiores, eles já compreendem certas coisas que eu falo. Então, por exemplo, se a Uhum. gente tá, até em um filme mesmo que a gente está assistindo, tem alguma coisa, eu paro, dou pausa e eu explico, ó, isso aqui, tá vendo isso aqui? Onde é que está o erro Uhum. disso aqui? Vamos lá. E aí a gente vai. Então, há certos livros que eu utilizo pedagogicamente nesse sentido. Livros que eu chamo de proibidos e que eu digo, ó, Aham. toma aqui, onde é que está o erro nisso aqui? Vá, veja esse livro aqui e me diga qual é o problema desse livro aqui. E assim a gente vai seguindo, né? Mas Uhum. assim, eu não sou benquista aqui muita gente acha que eu sou muito neurótica, que eu sou exagerada, mas eu também não estou preocupada com isso, porque eu só tenho Aham. 3 crianças para responder por elas, né? E o que eu digo não é o que você tem que fazer, é o que eu faço com os meus aqui. E aí Sim. cada um tem que saber, né? E Uhum. decidir pelos seus nesse sentido, né? Porque a Sim. literatura, da mesma forma que ela é, né, um instrumento de autoconhecimento, ela também é um instrumento de corrupção. Então, se não Corrupção. tiver cuidado, né, assim, você vai dando doses homeopáticas de um veneno que lá na frente, entre aspas, pode matar. Não é porque a homeopatia Sim. que não mata, né? Sim. E os maus sabem disso mais do que os bons, Oh, né? sim. Porque eles não param de produzir, né, venenos, não param de produzir livros ruins. Esses dias até eu fiz um vídeo, uma aluna perguntou, né, ela havia feito um curso e falaram para ela assim, que o importante era desenvolver o hábito da leitura. Não importa o que a criança É, lesse. Ou depois você vai corrigindo, você vai tirando os livros ruins e vai colocando os bons na mão dela. Não, não é assim, né? é. Não é assim, porque que acontece? Quando você dá uma comida estragada para a criança, né, você dá um pastel estragado para a criança com a carne estragada, ela tem uma intoxicação alimentar. E você desconfiava que aquele pastel estava ruim, mas você, né, por uma questão de comodidade, deu aquele pastel, né? E aí a criança passa mal e aquela tua comodidade vira uma dor de cabeça. Você tem que ir à noite para o hospital, você tem que posar lá no soro, né? A criança tomando soro. E aí no outro dia você fala assim, eu nunca mais vou, né, dar uma comida estragada. Se eu perceber que está com cheiro ruim, nunca mais vou dar para meu filho. Não vale a pena. E os pais têm todo esse cuidado. Eu vejo como os pais se preocupam, por exemplo, em não dar açúcar para a criança, né, quando elas são pequenas, em não dar gordura para a criança, em não dar industrializados. Então, esse cuidado que nós temos, né, com a alimentação, ele é muito bom, ele é maravilhoso. Só que a alimentação ruim, a criança põe para fora, né? Seja de Isso. uma forma ou de outra, a criança põe para fora. As ideias ruins, elas nunca mais saem. Então, um livro ruim, ele é pior do que uma comida estragada, né? A intoxicação do corpo, eu posso dar um jeito, mas a intoxicação que acontece na alma da criança, né? Então, através de desenhos animados, livros ruins, e o livro, ele tem várias formas de ser ruim, né? Ele tem a história que pode ser ruim. Hoje em dia tem os livros de autoestímulo, né? Eu tenho combatido os livros de autoestímulo, porque o pessoal está pegando clássicos, livros bons, e estão colocando uma ilustração pesada, aonde a criança não precisa mais imaginar nada, né? Está tudo ali, os livros fazem barulhinho, os livrinhos falam, né? Pegue aqueles livros que chegaram hoje, por favor. Os livros têm tantos estímulos, né, que eles acabam estragando a imaginação da criança. Ela não consegue mais imaginar, ela não precisa fazer mais nada, né? É quase como uma televisão.
né, de tão colorido na frente da criança. Então, esses livros também estragam, né, a imaginação da criança. Então, nós temos que ter esse cuidado maior do que nós temos com a alimentação, maior do que nós temos com a comida, com o que os nossos filhos vão ler. Né? Por isso que a gente indica, né, o teu trabalho, estamos aqui também, nós lutando por isso, porque cada vez que a gente tira um livro ruim da mão da criança e consegue colocar um livro bom, né, esse é um outro desafio, não adianta você só proibir, proibir, você tem que saber o que substituir, né? É. Então é maravilhoso, por exemplo, numa criança, né, ler Harry Potter, mas depois ela lê O Senhor dos Anéis e ela consegue ver, né, como um livrinho, né, é pequeno perto do outro. Então, eu tive essa experiência com uma aluna de Goiânia, que a filha, né, amava o Harry Potter, né, adorava o Harry Potter, e ela falou, eu tô com medo de proibir, né, e aí criar uma inimizade, e aí deixá-la com mais vontade ainda, né, ela queria a festa de aniversário do Harry Potter. E eu falei, não proíba. Eu falei, já que ela já leu um, já leu dois, deixa ela ler os próximos, né? Eu falei, mas lê com ela o Hobbit. E aí o milagre aconteceu. Ela falou que naturalmente ela foi querendo saber mais o que acontecia no Hobbit. A trama era mais interessante. E ela foi deixando, 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 deixou o Harry Potter na metade, terminou o Hobbit e antes da mãe ela já começou a ler O Senhor dos Anéis. E aí depois ela foi para Silmarillion e quis saber, né? E aí ela falou, e agora, professor, o que que ela leu? Eu falei, agora tem mais coisas, né? Nós achamos aqui o que que ela gosta, né? Ela gosta de mitologia nórdica, então, quem gosta, né, do Tolkien vai gostar do Rod Pyle também. Então, vamos, né, colocando outros livros. Então, naturalmente, né, a mãe tirou. Então, é como aquela coisa assim de você, né, melhorar o paladar da criança que está acostumada a comer açúcar. E Só aí você, doce. e aí você quer que ela coma salada. Tipo, a salada é ruim quando você está comendo muito açúcar. A fruta é ruim quando você está comendo muito açúcar. Né? Então, a laranja fica azeda quando você come muito açúcar. Agora, quando você vai cortando o açúcar, né, aquela laranja fica tão docinha, fica tão saborosa. Então, muitas crianças hoje não leem livros bons, não têm gosto pela leitura, não têm hábito da leitura, porque estão comendo doce. Né? Porque os pais deram muito doce, ou seja, esses livrinhos que estragam, né, a leitura, que estragam a imaginação da criança. Acho que fechou seu microfone. Ah, será que foi o foninho? Bom, enquanto a Valesca está resolvendo ali, só ver aqui, Madame Bovary, recomendo a leitura? Com certeza, claro que sim, mas né, o livro aí do Flaubert tem que cuidar muito com a idade, né? Para ler Madame Bovary, não é um livro para criança, não é um livro que eu recomendo nem para adolescentes. Ainda está sem áudio. Será que é só para mim? Vocês estão ouvindo a Valesca? Alguém dá um sinal para nós. A coleção Casa da Árvore. É bom. Me dá não, Valesca. Não. Sem áudio é. Estão comunicando aqui que não está dando. Vai ficar gravado? Vai ficar sim. Ixi, será que foi teu foninho? Deve ser o fone. Valesca sem som. Fone, vamos ver se tem algo que eu possa fazer por aqui para o som da Valesca voltar. Olha, Alex está dizendo para você sair, Valesca, e entrar novamente. Talvez resolva. Bom, vamos aguardar aqui, né? A Valesca saiu para entrar aqui novamente. Para nós vermos se volta o som da Valesca.
Ainda não. Que coisa, isso aí é o inimigo. É o encardido, como dizia o Padre Léo, saudoso Padre Léo, é encardido. Tá? Não quer deixar a gente falar aqui dos livros que fazem mal para as crianças. Ainda está mudo, sem som. Olha, Valesca desativa o Bluetooth do celular. É que o Bluetooth deve estar no foninho, né? E o foninho pode ter acabado a bateria. Não, bem não. Recomendo, Ariane, sim, o livro da Matilda, do Roald Dahl. Hoje em dia fala-se muito mal, né, dos livros do Roald Dahl por causa da ideologia do politicamente correto, né? Mas são livros que fazem muito bem para a criança deixar, né, de ser um covarde, né? Nós precisamos educar filhos que tenham coragem de lutar pela verdade. Então, que parece violência ali na Matilda, né? Na verdade, a criança entende muito melhor que nós o que é aquilo dali. Roverando, com certeza, um livro muito bom, muito bom. A Valesca não gosta da Matilda. Vamos esperar ela voltar e vou perguntar, né, por que que ela não gosta. Tem essa questão do gosto também, né? Tem essa questão do gosto. Vamos ver se ela consegue retornar aqui. Aqui. Agora ela precisa voltar aí pra gente. Ou nós reiniciamos toda a live, né? Se ela não conseguir voltar, eu vou reiniciar aqui. Sim. A Fantástica Fábrica de Chocolate, na minha opinião, é o melhor livro do Roald Dahl. É o que eu mais gosto. A Casa da Árvore Mágica, eu não gosto muito, sabe? Eu não gosto muito. Eu não vejo como um livro que vai prejudicar a criança. Não vejo como um livro que vai prejudicar a criança. O que eu não gosto da Casa da Árvore? É porque ele já começa, né, a introduzir alguns personagens, principalmente o Rei Arthur. Ah, peraí, ó, tá tentando aqui. Ah, agora acho que E deu. agora? Agora tá perfeito, muito bom. Ai, meu Deus do céu. Valesca, A enquanto senhora, você estava fora, te envolvemos numa polêmica aqui. Vixe Maria, tenho Por até que medo que dessas você, polêmicas. por que que você não gosta da Matilda? Nossa, professor. Veja. Assim, porque não é um livro, assim, na minha opinião, não é um livro onde há uma, vamos dizer assim, onde a criança é simplesmente um mau exemplo e há vamos dizer, uma mudança dela, né? Um amadurecimento, há uns requintes ali há coisas ali que realmente me deixam assim preocupadas, porque é uma indicação de livro que é para criança muito pequena. E assim, eu cometi o erro de assistir primeiro ao filme da Matilda. E aquele Uhum. filme é uma desgraça, não é? Então, assim, então eu já fiquei com um certo preconceito com ele, né? Ah, sim. Mas, assim, há uma série de observações. Eu até
coloquei as observações lá no outro perfil na época, porque assim, alguns diálogos dos pais com ela, sabe, que eu acho assim um pouco pesado para uma criança. Não é aquela coisa que você pode relevar, que, isso é uma bobagem, a criança. Não. São coisas que realmente eu acho que podem causar na criança vamos dizer assim, eu não diria um mal em si, mas não é algo que eu vejo como uma forma de alimentar o imaginário dela com algo bom. Assim, eu Uhum. disse, mas tem tanta coisa boa aí. E não é, assim, na minha opinião, não é um livro que eu não achei divertido. Uhum. Assim como eu não gostei também, que eu li recentemente do Gigante, O Bom Gigante Amigo. Aham. Você Eu não não gostou gostei do daquele. BGA? Não, não gostei. Mas por que que eu não gostei? Primeiro porque tem toda aquela vertente naturalista, né? Onde o Uhum. gigante ele só é bom porque ele não come carne, onde ele é vegano, né? Come os pepinos dele. E segundo porque assim, aí já falando a mãe pedagoga, né? Uma criança Aham. pequena pega aquela confusão das palavras dele. Uma criança que está ali, né? Acabou de sair no processo de alfabetização, que é a indicação do livro, né? Tinha Uhum. palavras que nem eu entendia que ele falava lá, de tão Uhum. confuso que era. Pelo menos da tradução que eu peguei eu escutei em uma tradução e li em outra tradução. Então, mudava, né, os termos. Sim. Um era nasopinos, no outro era outro nome lá que eu nem me lembro. E assim, era Aham. uma confusão tão generalizada que eu acho que aquilo ali pode perturbar mais a criança do que ela não vai entender aquilo. Não é Uhum. que a história é ruim. Não, a história é até divertida. Uhum. Mas eu achei que era muito confuso e tem essa questão, é como eu falei para o senhor, que a gente estava falando antes. Não é que o livro em si, quando ele escreveu, ele pensou naquilo. Mas o que a gente vive hoje, né? A criança, ela alimentada por toda a cultura, por tudo, né? Com essa mentalidade ecológica, né? Que condena, que é todo a favor dos animais, que é aquela coisa toda. Então, tudo apontando naquele sentido, vem um livro que colabora com aquilo que você está constantemente tentando É. tirar da criança, né? Então, nesse sentido, eu não gosto. Eu não gosto. Não é que aquele livro, é um livro que vai corromper. Não, não vai. Pelo menos o Bom Gigante Amigo, Uhum. na minha opinião, o problema é esse. Eu acho que para uma criança recém-alfabetizada vai gerar muita confusão na cabeça dela, porque ela não vai entender aquelas Uhum. palavras, né? E segundo, é essa Uhum. vertente muito naturalista dele, né? De que os outros gigantes são maus porque eles comem, crianças comem carnes, comem animais. E tem um Uhum. diálogo lá que eu achei realmente totalmente tendencioso, que é quando o bom gigante questiona a menina, né, dizendo assim, mas o porquinho também pergunta todo dia por que que você come ele, né? É assim, Uhum. então, assim, é como se desse um valor muito grande a uma vida animal, e hoje em dia o senhor sabe como é. Então, assim, para crianças pequenas, eu acho que isso pode ir alimentando. É aquele veneno homeopático, né? Que vai entrando Uhum. ali. Diferente desse livro aqui que eu li, que eu mostrei para o senhor, O Crocodilo Gigante. Esse livro é divertidíssimo. Sim. Como o outro dele, a Fantástica Fábrica de Chocolates, é maravilhoso. Acho que se brincar é o Esse melhor dele. é o meu preferido dele também. É a Infinitamente Fantástica melhor do que o Chocolate. filme. Assim, milhares Sim. de vezes melhor que o filme. Não, Eu gosto muito o daquele A filme contém Girafa, o Pelicano ideologia e também, Eu. né? É, exato. A Girafa, o Pelicano e Eu é Sim. muito legal também, Uhum. né? Então, assim, ele tem vários livros. É. Eu comecei a dar uma chance a Rodó quando eu li justamente A Girafa, o Pelicano e Eu e o Senhor Raposo. Aham. O Aí eu Senhor disse, Raposo você gosta. gosto, gosto, gosto. Também é bom, né? É, eu Também gosto gosto. do Senhor Os Raposo. que eu, até agora, dos que eu li dele, que eu tenho ressalvas, é Matilda. Uhum. E o Bom Gigante Amigo por conta disso, né? Não pelo Uhum. livro em si, mas porque eu acho que para criança, uma criança recém-alfabetizada, ela não vai entender muita coisa do livro. Uhum. E por conta dessa pegada muito, muito ligada a vegetarianismo, a veganismo, esse Uhum. negócio todo que está muito, muito em moda, né? E que o Sim, pessoal entra sem saber aonde é que ele vai levar. sim. Não é uma Você já coisa leu As tão linda Bruxas? assim. Já leu As Não li Bruxas? ainda As Bruxas, não li. Esse era um que eu tinha receio, mas sabe que é bom também.
Eu gostei também das bruxas. Eu tô com James e o Pêssego Gigante aqui para ler. Que eu comprei Uhum. tudo junto na promoção da Amazon agora. Aí Aham, comprei vários dele para ler. Aí tô com o James e o Pêssego Gigante para ler também. E sim. esse aqui infelizmente está esgotado, só em sebo. E aí a Ah, gente eu ia dizer que esse eu não tenho. Não, não só em conheço esse lá. sebo. É da Martins Fontes, mas é Ah, muito divertido ele, é muito engraçado. então vamos, Muito vamos engraçado. procurar com a dona Eva da Sofos Livros. Pronto, ela com certeza vai achar para o Ela senhor. consegue, né? Ela acha. Ela acha tudo. Uhum. Bom, outra pergunta, enquanto você estava fora, eu respondi, né? Mas quero ouvir também a tua opinião. O que você acha da Casa da Árvore Mágica? Veja, eu acho é aquela leitura de divertimento, né? Uma leitura de divertimento. Aqui em casa, os dois maiores gostaram muito. Já a Beatriz, ela só vai se interessar bem mais para frente da leitura dele. Uhum. Tem já um certo progressismo nela, né? Já, acho que já nos Tem. livros finais. Mas, Uhum. assim, as pessoas costumam problematizar demais certas coisas. Por exemplo, os meninos saem escondidos dos pais à noite. Eu digo, gente, é um filme de imaginação. Os caras saem escondidos à noite para ir para uma casa numa árvore para viajar no tempo. Então, assim, não dá, né? Assim, então, é um É. livro que eu acho divertido, assim. Acho que você pode explorar essa questão Uhum. dessa viagem no tempo para trabalhar esses né, temas. Por exemplo, eles vão para os dinossauros, eles vão lá para do vulcão, né? Vão para o Egito. E Uhum. isso você pode trazer outros elementos, principalmente se você está na educação domiciliar, que pode agregar ao estudo, né? Como uma leitura complementar. E como leitura de Uhum. entretenimento, eu não vejo problema nenhum neles. Sim, eu acho que Até esse certo progressismo que tem é uma coisa tão discreta que eu acho que Agora é uma sim. leitura bem simples, né? Você vê, é letra É, grande, livros curtinhos, dá aquela exatamente. sensação de vitória, de que venceu o livro por Aham. completo, né? Então, É, assim, dessas séries para crianças recém-alfabetizadas, até hoje eu não encontrei nenhuma tão boa quanto. para treinar a leitura, né? Isso, Exatamente. isso. É. Estamos alinhados. Eu também falei que eu particularmente não gosto muito, né? Que eu também gosto de ler os livros infantis e tem aqueles que a gente gosta, né? Não, É. não só falando, né, pedagogicamente, mas falando como leitor mesmo, né? Então eu não gosto muito. Mas eu também não vejo mal nenhum, né? Eu também, aqui em casa também os meninos gostaram muito, leram, né, a coleção inteira e eles se divertiram, né, com esses livros, se divertiram muito. Isso que você falou é verdade, né? A sensação, né, de ir vencendo a coleção, né? Cada E eles vez ia gostam muito comprando um de série, né? Assim, porque e eles se apegam aos se personagens, apegam, aham. aí eles vão seguindo essa série. Teve uma coleção que eu encontrei, que eu li para Beatriz, que até eu não sei se é assim que se diz, mas Enid Blyton, que é A Sociedade Secreta dos Sete. Não sei se o senhor conhece. Não, não É conheço. um livro de aventura. Eles formam uma sociedade secreta, são sete amigos, e eles vão desvendar casos. Então, assim, é uma leitura super divertida. Mas, infelizmente, a Enid Blyton, qual é outro livro dela que é conhecido? Deixa eu ver. Tem uma série que é de Portugal, que é As Gêmeas, que também é bem divertida, mas só tem em Portugal. E a gente tem uma que eu acho que é As Crianças da Ferrovia, que é dela, se eu não me engano. Ou se é Uhum. da Edith Nesbit. Eu não lembro, porque eu troco os nomes delas, elas são muito Aham. parecidas. Mas essa é a Sociedade Secreta dos Sete, são 5 livros. E assim, Beatriz devorou, ela adorou. Então, assim, para treino de leitura, é fantástico, porque a Sim. criança ela precisa se identificar com aquele livro, ela gostar daquele livro para que ela leia com prazer, né? Lógico que Uhum. lá na frente ela vai precisar ler coisas que realmente não sejam tão prazerosas, né? A gente tem que fazer. Por exemplo, estou lendo a biografia desse senhor aqui, ó, Dias Gomes. que é um lixo, né? Mas isso aqui é exatamente o reflexo da nossa sociedade de hoje. É como a gente foi criado, né? Todas as ideias desse senhor, elas foram colocadas nas novelas e refletem na sociedade por um todo, Ah, né? sim, E a com gente certeza.
conhecer o inimigo para poder combater o inimigo, né? Exatamente. Agora, eu leio isso com prazer? Nunca, jamais. Sim. Né? Mas Mas por é necessidade. obrigação, né? É Exatamente. obrigação. Eu Exatamente. mesmo, eu dediquei, né, 3 anos da minha vida a estudar o Paulo Freire. Tome Teve que, engolve. E tome engolve. a gente teve que engolir o que a gente fez. A gente pegou os trabalhos dele, o TCC, a obra dele, e fomos lendo todas as referências dele para entender a cabeça dele. E só assim a gente consegue hoje, né, dar uma curadoria para várias famílias, vários colégios, e com os nossos filhos a gente consegue, né, hoje combater o Paulo Freire, né, porque nós conhecemos melhor do que os paulo freireanos. Porque a gente não Exatamente. leu só a Pedagogia do Oprimido. A E gente assim, leu, a gente leu é todos os uma. livros que ele citou na Pedagogia do Oprimido. Nós estudamos a referência do Paulo Freire até o Mao Tse Tung, até chegar no Mao Tse Tung. Então, a gente tem a obrigação, né, de estudar aquilo que é ruim também, né? Exato. Até para proteger nossos filhos, né? Senão, se você não conhece o inimigo entra na sua casa. E aí você vai estar lá cooperando com ele, né? Sem saber. Exatamente. Agora estão perguntando esse livro da Sociedade Secreta dos Sete se recomenda para 7 anos. 7 anos, sim, sim, sim. Se a criança já Uhum, estiver lendo, são livros fininhos, acho que deve ter o quê? Umas 80 páginas por aí. uhum, Mas, mas são livros muito interessantes. Embora seja daquela leitura fundamento, que eu tenho uhum. muito preconceito com ela. Eu também tenho. Meu querido Diário Mas Otário, né? não, você chega na livraria, livraria leitura, você olha ali, meu Deus, essa sessão do fundamento é lixo atrás de lixo. É. Assim, é difícil ter um bom, é difícil ter um bom, Uhum, uhum, mas a gente tem que catar. É interessante sim. isso, porque ano passado nós viajamos para Portugal. E eu sou aquele tipo de pessoa que passo horas na seção infantil de livros, né, nas livrarias. E lá tem umas livrarias muito grandes, assim, em todo shopping tem livrarias grandes, a seção de infantil é enorme, enorme, enorme. E aqui em Recife, pelo menos, a gente tem a livraria Leitura Aí no e tem Recife vocês estão pertinho de Portugal, né? Só atravessar. É, aí tem a livraria Leitura e tem uma outra que chama Livraria Imperatriz, que só tem em um shopping aqui. E você chega lá, meu Deus do céu, eu não tenho mais coragem de levar os meninos para essas livrarias, porque é tanto livro ruim exposto, e eles fazem questão de botar os piores justamente na vitrine, né? E aí, quando a gente foi para Portugal, a gente ia em toda vez que ia no shopping, eu passava horas e horas na sessão infantil. E eu disse pro meu esposo, eu fiz, amor, veja só, aqui você vê porcaria. Tem porcaria. Mas assim, você entra na sessão, você pega 10, 15, 20 livros assim maravilhosos. Aqui para você encontrar um, você roda. Você roda. Então assim, nesse aspecto, eles estão muito atrasados, por exemplo, nessa questão cultural de saber o que está acontecendo no mundo, né? Porque eles não Uhum, tiveram Olavo de Carvalho. é verdade. Mas é, nesse aspecto, eles estão muito protegidos. Inclusive, quando a gente falava o que é que tinha nas escolas aqui, a gente conheceu um professor que foi, inclusive, quem escreveu uma série de biografias para a gente de alguns personagens dos Lusíadas. E ele trabalha numa escola lá, ele é professor de História e de Religião. E a gente contou as coisas que a gente recebia, os testemunhos que eu recebo aqui no Instagram. Ele fez, nossa senhora, não é possível Eu digo, é daí para pior, Rodrigo, é daí para pior. E aí lá eles estão mais preservados nesse sentido, sabe? Você consegue Uhum, encontrar muito boas coisas. Eu trouxe muito livro de lá. Quando a gente foi, deu trabalho de fechar as balas de tanto peso que era, porque o livro pesa muito, uhum, né? Mas assim, aqui a gente tem esse problema, essa dificuldade de encontrar. E assim, eu tô sempre rodando, sempre indo em sebo para tentar encontrar essas coisas boas. Então, por sim. exemplo, quando eu vejo essas editoras novas lançando, né, coisas boas, novas, com boas ilustrações, né? Por exemplo, a João e Maria mesmo tem feito um trabalho muito bonito. Uhum, A Camila do Hoje em Casa também trazendo, sobretudo para os pequenininhos, né? uhum. Aí é de você encher os olhos e o coração. Chega a dar esperança, porque
Quando você olha para essas editoras, Fundamento, Moderna, que dominam, né, todo Uhum, o mercado editorial, sobretudo dos livros paradidáticos, pega uma uhum. lista de livro paradidático de escola para ver. É lixo atrás de lixo. É É, Todd Parr, é todas as famílias do mundo, e por aí vai. É só porcaria. Vem a sim, Giana exatamente. também, que tem os livros que o senhor, inclusive, os Sim, contos maravilhosos, né? A sim, coleção completa da Beatrix Potter, que vai sair o terceiro agora, né? sim. Lindo A demais. Ai, Giana meu Deus do céu. Edições eu indico, né, sem ressalvas, porque tudo eles me consultam. Então, tudo que é publicado na Giana Edições passa pela minha mão, né? Porque eles são apostolado, não sei se você sabia. É por isso que é Giana, né? Porque eles são apostolado para a vida, né? Sim, sim. Então, Eles lançaram um livro também, não foi? Que é justamente falando não sei se é sobre aborto ou se é sobre o nascituro, o direito, enfim. sim, Mas que é próprio disso, né? Um livrinho. exatamente. Uhum. E então, essas histórias, esses livros bons que nós estamos citando aqui, comentando, conversando sobre eles, né, o que eles têm a ver, Valesca, com a imaginação educada, né? Ou seja, o porquê dos nossos apostolados, do professor Hobbes, a Valesca lá indicando livro, indicando livro, indicando livro, né? E eu agora também estou me posicionando como crítico literário, né? Porque eu estou pegando alguns livros e explicando para as pessoas, né, o que que ele tem de ruim aí, né? Então, eu tenho, na semana que vem, tem uma série de lives, né? Na segunda-feira eu vou falar do Paulo Freire, vou fazer uma live, né, sobre alfabetização a partir do Paulo Freire. A gente vai perceber como é que isso está, né, em todos nós, e a nossa Sim. forma de ler é Paulo Freireana, né? E nós precisamos nos libertar disso. Depois, terça-feira, eu vou falar dos livros de 0 a 3 anos. Na quarta-feira, eu vou falar dos 3 aos 5 anos. Na quinta-feira, eu vou falar dos livros dos 5 aos 7 anos. Então, eu vou fazer uma série aí, né, de lives. Quem quiser assistir, no link do Centro Hugo de São Vitor, tem um link lá para você se inscrever. Você se inscreve e vai participar dessas aulas, né, Aqui no comigo. Instagram. Vai ser pelo YouTube. Né? Ah, Por isso tá, que tem tá. que se inscrever para você receber o link lá, né? Então, é uma batalha, né? Nós estamos aí, sabemos contra quem estamos lutando, né, Valesca? E eu queria, assim, falar nesse nosso final de live, por quê, né? Para que serve a literatura vamos dizer assim, no processo de educar a imaginação, né? Por que lutamos tanto? Por que peleja a Valesca e o professor Robson com os clássicos, quando a gente poderia, por exemplo, estar pregando o evangelho diretamente, em vez de ficar falando de livro infantil? Assim, a literatura é uma ferramenta de autoconhecimento, não é? Então, assim, eu costumo dizer que eu sempre ficava me questionando. Eu escutava, por exemplo, o professor Olavo falar e eu não entendia, eu não compreendia aquilo. Até que eu consegui entender que à medida que a gente vai lendo, a gente vai criando na nossa mente, na nossa memória, vamos dizer assim, um arquivo, né, de, de situações, de sentimentos, de coisas que a gente muitas vezes nem sequer vai viver, mas que você vai criando ali bases para quando aquilo acontecer, você saber como lidar com aquilo. Né? Então, Uhum, quando você lê um livro e você se identifica com um personagem, quando você vê naquele personagem traços de virtude, né, de corajosos, né, pessoas corajosas, virtuosas, eu sempre cito como exemplo um livro que a gente leu aqui da Condessa que se chama O Mau Conselheiro. sim. Veja só aonde foi isso. Eles eram pequenos, eu li em voz alta, acho que nessa época eles nem liam ainda. Eu li em voz alta, e certa vez, Gabriel que andava assim, encontrou com um menino no parque aqui, que eu sempre alertava ele, pô, cuidado, cuidado, não sei o quê. E aí, nesse dia, ele me disse assim, mamãe, eu vou dar uma volta no quarteirão de bicicleta. Eu fiz tudo bem. Aí ele foi, deu a volta de bicicleta várias vezes, né? E numa dessas demorou mais. Aí disse que tinha parado no laguinho, no parquinho, e voltou, e nessa. Numa dessas,
2 ou 3 dias depois, eu soube que ele estava aprontando com esse menino no parquinho, Nossa, fazendo algo que não devia fazer, que era subir e descer nas escadas do restaurante de bicicleta, né? Aí eu cheguei para ele, chamei na chincha, né? Falei, olha, chamei na sabe, chincha boa. sabe disso, né? Tá, 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 tá. Falei. Aí eu virei para ele assim, e falei assim: "Você lembra de Alcides?" Aí ele fez, lembro. Aí eu disse, pois Do é, livro. fulano é o seu Alcides. Então se ligue. Na mesma hora, Gabriel começou a chorar. Porque ele sabe o que aconteceu no livro, né? Ele sabe quais foram as consequências, né, de Alcides na vida, né, do protagonista. Que eu nem me lembro o nome dele. Frederico. Frederico. Beatriz acabou de soprar para mim aqui. Ela tá aí acompanhando Tá. você. E aí eu disse, veja a importância, porque você vai criando para eles exemplos, né, de não reais, mas de possibilidades reais que poderão surgir na vida dele e que ele vai ser capaz de dizer sim ou não, de acatá-las ou de rejeitá-las, né? É muito importante. A gente pensa que não, mas é aquela história. Tanto o bom livro, ele pode trazer valores maravilhosos para as crianças, como ele pode corromper essa criança. Naquele livro pa- é, que a criança ela conversa com o anjo da guarda dela. Aquela menina, né? Que é uma biografia de uma criança que ela virou freira depois e ela escreveu esse livro. Eu não lembro, me fugiu o nome dele aqui agora. E ela escreveu esse livro, e nesse livro ela fala que o anjo da guarda dela falou explicitamente para ela sobre o perigo desses livros para a formação dela, de como aqueles livros poderiam corrompê-la e Uhum. poderiam levá-la. E desde da vez que eu li esse livro, que eu li antes que das crianças, eu comecei a ter ainda mais cuidado com esse, não só livros, né? Porque a gente fala livros, mas o desenhozinho animado, né, que se coloca na televisão, tem potencial talvez até pior do que um livro. Porque Uhum. aquilo ali, ele é um veneno que entra pelos olhos, e o olho, né, é a janela da alma. Então, assim, Exatamente. é infinitamente mais forte a impressão que causa do que a Uhum. leitura em si. Você até imagina tudo aquilo, mas você não vê. É aquela história, César Cone, uma vez visto, não tem como desver. Então tem que ter muito cuidado com o que as crianças Uhum. estão vendo, né? Eu Uhum. sempre digo isso, não tem como desver. Eu E ela tenho esse fala, livrinho aí também, né? Eu vi meu anjo, né? exatamente, César Cone, eu vi meu anjo. E ela fala. Eu ganhei esse livro lá no mosteiro da obra dos Santos Anjos em Anápolis. Exatamente. Ganhei do É padre. muito bom esse livro. Muito Uhum. bom. E a criança, ela pode ler, não tem Sim. nada demais, né? É um livro, Uhum. sim, que dá para a criança ler. Sofia já leu aqui em casa, eu já li, e é um livro que tem muito a ensinar e a mostrar. Então, assim, Uhum. então eu tenho tido muito cuidado nesse sentido, de tentar colocar na, na, na memória deles, no imaginário deles, o bom, o belo, o justo, o verdadeiro, né? Os universais. Então, esse é o nosso, vamos dizer assim, essa é a nossa, esse é o nosso referencial aqui em casa. Então, assim, eu Uhum. sempre digo uma coisa, quando muitos pais dizem, Valesca, eu não gostei desse livro. Eu me senti incomodada com isso. Eu disse, se lhe incomodou, não leia. Uhum. Não leia. Por quê? Porque se você se sentir incomodada com aquilo, você não vai saber explicar para a criança aquilo, né? Então, Uhum. mitologia. Mitologia é algo que você tem que ter muito cuidado quando você vai apresentar para a criança. Exatamente. Eu Muito vejo que você cuidado. tem um cuidado, né? Quando você indica, você sempre tem um cuidado ali. Muito cuidado. Não é qualquer mitologia que Exatamente. você pode ler. Não é Exatamente. qualquer mitologia. Assim como você também não pode entregar uma Bíblia para a criança ler, né? Uhum. Você não pode entregar uma Bíblia, você não pode pegar até livros de histórias bíblicas, você não pode entregar. Eu sempre digo, Uhum. olhe a história de Davi e Betsaba. Olhe sempre essa história desses livros infantis. Por quê? Porque sempre tem algo ali que eles fazem questão de colocar de uma forma que uma criança pequena ainda não entende.
E sim, aquilo vai gerar uma pergunta. E essa pergunta vai gerar uma curiosidade. Essa curiosidade vai exatamente. levar a algo que você não quer que ela saiba É, nesse momento, porque ela não tem maturidade para saber disso agora. E nem exatamente. Eu tenho, necessidade, né? eu tenho um exemplo disso aí, porque uma mãe me falou que estava lendo Mitologia para Crianças, que alguma editora aí publicou, Deve Mitologia ser a para da Panda Crianças. Books. E aí ela falou que era muito bom e tal, 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 mas que o filho dela tinha perguntado uma coisa, né? Parece que um livro sobre o Hércules, e aí a criança queria saber por que que Hera persegue o Hércules. Se Hera é mulher de Zeus, então Hera deveria ser a mãe de Hércules. E eu falei, e agora? Como é que você vai explicar É. os adultérios dos Zeus, né, para o teu filho entender por que que a Hera está perseguindo o Hércules? Não dá. Por mais que o livro não tenha nada demais, ele foi adaptado para infantil, mas não é para criança, né? A mitologia não é para criança. A mitologia para criança são os contos de fadas, né? Porque você tem a mesma temática, só que você, né, preserva a moral dentro do conto de fada. Então a gente vê que os contos de fadas eles estão ligados, por exemplo, a Bela e a Fera, né? Ele é uma recontagem do mito, né, de Eros e Psique. Então, nós percebemos que vários contos, vários mitos estão ali representados, né, de uma forma infantil nos contos de fadas. Entrou aqui a doutora Juliana, e eu lembrei de fazer um convite. A doutora Juliana Sanches, ela é a médica que cuidou do Tiba lá no acidente que o Tiba Uhum. teve, né? A doutora Juliana é minha aluna também, né? A doutora Juliana é minha aluna na literatura. E quinta-feira nós vamos fazer uma live com a Ju, né, a doutora Juliana. Nós vamos falar sobre o fortalecimento da criança, ou seja, saúde e literatura, né? Vida educacional, estudantil, educação, mas também, né, como nutrir a criança, como cuidar e como essas duas coisas se completam, né, Valesca? Porque É criança porque com hoje, fome lê professor, mal, criança mal alimentada estuda mal, criança com sono estuda mal, né? na verdade, o senhor tocou num assunto que é muito interessante, porque a gente conversa muito sobre isso aqui. A gente tem visto um cuidado um pouco excessivo, né, de certas famílias com relação a essa história de literatura, da leitura da literatura, né? Então, assim, há um certo receio de apresentar contos de fadas, de apresentar qualquer coisa que não esteja ali ligado à doutrina da igreja, a Religião, né? histórias bíblicas, a, sei lá, a vida dos santos, aos mártires, enfim. E aí você, assim, a gente aqui, há alguns anos, como eu falei para o senhor, que eu estudo sobre educação, e um dos livros que eu, assim, na primeira vez que eu ouvi falar sobre educação integral, foi naquele livro Educação dos Filhos do Monsenhor Álvaro Negro Monte. E ele, Sim, e eu ele, tenho e esse ele, também. e ele divide muito bem, né? Ele fala do físico, ele fala do espiritual, ele fala do moral, ele fala, ele vai elencando todos esses. E quando você começa a ler outros livros, você vai lá para o Pequeno Tratado de Pedagogia, você vê que está lá também. Uhum, Todos esses. Então, assim, a literatura, ela traz rudimentos morais para a criança. Ela pode ser um auxiliar na catequese da criança. uhum, Mas a literatura não é a catequese. A exato. catequese é outro momento. Outra coisa, né? É outra São coisa. coisas diferentes. Entendeu? É a formação espiritual da criança, Uhum, né? A literatura, ela auxilia nessa formação uhum, espiritual. Mas ela tem sim. uma outra função. Ela tem uma função intelectual que está sendo desprezada, está sendo Uhum, escanteada, né? é. Ela tem uma educação, ela tem esse poder intelectual, ela tem ela traz esses rudimentos morais, né? Você vê as fábulas, tem sempre ali uma lição a ensinar, um aforismo, um provérbio, alguma coisa que você pode retirar dali para a criança. Então, assim, essa problematização que o pessoal faz com fábulas, por exemplo, é um problema realmente. Porque a Uhum, fábula, ela aponta para uma moral. Ela aponta, né? E há coisas secundárias ali, mas existe, então, por exemplo, a cigarra e a formiga. A cigarra e a formiga fala sobre o quê? Fala sobre prudência. Não é sobre caridade da formiguinha de aceitar que há
que a cigarra entre na sua casa e consuma da sua comidinha, tendo Uhum. passado todo o verão vagabundando. Não é isso, né? Então, quando você, por exemplo, eu tenho muito cuidado quando eu vou pegar um livro de fábulas, uma das primeiras histórias que eu pego para olhar é justamente a cigarra e a formiga. Porque o pessoal tem mania de colocar a cigarra indo bater na porta da formiga, e a formiga diz, venha, minha querida, eu lhe aceito, e a cara, e por aí vai. Então, Uhum. assim, as pessoas têm desprezado isso, né? E a gente aqui em casa, a gente tem o cuidado que a gente tem, por exemplo, na escolha da literatura, porque a gente sabe também que há um problema realmente, né? Uhum. Mas a gente não deixa de apresentar tudo aquilo a eles. Por quê? Porque a gente acredita nessa formação integral. A gente acredita que ela precisa de uma formação intelectual, ela precisa de uma formação moral, ela precisa de uma formação espiritual, mas isso não é feito única e exclusivamente utilizando Bíblia, né? Não é feito única e exclusivamente o Vida dos Santos. Isso tem muita coisa para nos ensinar. Isso tem muita coisa, tem muito valor. Sim. Mas só isso não vai trazer o resultado que muita gente espera, né? De, por exemplo, de que o filho seja uma síntese, como diz meu esposo, a síntese de Aristóteles com São Tomás, com Santa Teresa de Ávila, mas lendo apenas a Bíblia. Não vai. Sabe que, olha, falando em metáfora de cigarro e formiga, você sabe que você está pondo o dedo no formigueiro agora, né? Você está É. pondo o dedo no formigueiro. Olha, eu joguei fora, literalmente, porque assim, eu disse, ó, botei no grupo aqui, aqui no condomínio tem um grupo de. Você pode vender o que você quiser, né? Aí a gente Aham, bota. Eu disse, olha, R$ 10 esse aqui, quem quiser levar, que leve, pronto. Foi o de Monteiro Lobato de Fábulas. aham. Nossa Senhora, eu peguei aquele livro, me dava raiva, porque toda vez chegava, aí a Dona Benta, que é a figura. Eu sou muito chata com o Monteiro Lobato, eu tenho assim 500 pés atrás com ele, não sei se o senhor gosta, mas eu Não tenho gosto 500 também. pés atrás com ele. Inclusive, eu É tenho um livro aqui que é polêmico, é comunismo para Comunismo para crianças, como crianças, dizia o padre exatamente. Salles Brasil. Então, Comunismo para eu tenho esse crianças. livro aqui em casa. E eu já tinha ressalvas a ele quando eu ainda nem estudava, eu não tinha nem conhecimento das coisas. Porque eu peguei os livros para ler com as crianças, quando chegava na segunda, terceira página, sempre tinha um negócio que eu tinha que parar, explicar, e aí passava, aí eu pulava, porque eu estava lendo em voz alta, eu disse, gente, o que é isso, hein? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Não tem condição de ler um negócio para criança. Um livro que você tem que parar a cada dois, você não pode entregar para uma criança um livro daquele. Então não é um livro Uhum, infantil. Se a criança não pode ler sozinha, sem um mediador para estar a cada cinco linhas explicando o que é que ele está querendo dizer, aquele livro não é infantil. E assim, recheado, né? Recheado de coisas. E esse de fábulas é um lixo. Um lixo. Por quê? Porque vem Dona Benta com toda aquela, como se fosse a figura da experiência, né? Vem sempre com uma tirada, chegava Emília com todo aquele tom revolucionário que ela tem, é, né? Aí veio o Pedrinho com toda a sua crueldade e vem, enfim, olha, aí não dá não. não Aí dá, depois eu né? parei para pensar, né? Eu fiz, um negócio que passou 10 anos na Rede Globo, pode ser bom? Não pode, né? Não Não pode pode, dar né? bons frutos um negócio desse. Não, não precisa muito argumento, né? Se Não a é? Globo ama, peraí, né? Tem Mas coisa. assim, eu peguei, por exemplo, traduções dele. Por exemplo, a tradução dele de Pinóquio. Não sei se o senhor já leu, mas é muito boa. Uhum, Tradução. Se for adaptação, corra. não, Corra. não dá. Porque na adaptação, ele bota todo o veneno dele. Mas se for só uma tradução, aí tá beleza. Não tem Uhum. problema. Aquela história do mundo para crianças, meu Deus do céu. Esse é o pior, né? Esse eu acho pior. É muito ruim aquilo. Ele Muito ruim. destrói os personagens, né? Que não são Muito de ruim. esquerda, comunista, ele destrói, né? Muito Até os ruim. filósofos gregos ele vai destruindo ali, né? A moral deles. E é um livro assim Realmente, que todo mundo indica, que todo mundo acha maravilhoso, mas eu digo, né, como eu falei no começo da live, que os nossos trabalhos se encontram, porque nós também, né, não aprovamos o Monteiro Lobato em nada, né? Não conseguimos aproveitar nada. Infelizmente, nem a tradução dele eu não gosto muito, né? Então, eu peguei olha, para alguns dizer que eu não contos. gostei,
eu gostei do Pinóquio. Pronto. Foi o único que eu disse. Esse aqui eu ainda recomendo, mas eu ainda tenho uma ressalva a ele, A porque na tradução do parte. Pinóquio dele eu não vi, então não posso falar. Pronto, Confio no que você está dizendo. eu li, eu gostei, assim, dá para ler sem problema, né? Mas, Uhum, assim, eu ainda tenho uma ressalva que eu faço, porque nessa tradução que eu li, eles ilustraram a cena do enforcamento. E eu acho isso completamente desnecessário, porque é um livro uhum, infantil. Não tem para que uhum, você, né, colocar aquela, vai ver aquilo. Não tem para que você ilustrar aquilo para uma criança, né? uhum. Você pode, né, falar o que aconteceu com o Pinóquio, isso, todas as consequências das suas que inclusive eu acho fantástico, porque eu vim ler a versão completa de Pinóquio, e aí foi que eu comi mais abuso ainda da versão da Disney. Porque, É, poxa vida, esse livro é maravilhoso. O que é que estragaram, né, o livro. fizeram com É, ele? O que é que fizeram com ele? E aham, aí é fantástica a história do Pinóquio. é, Ali tem muita lição para se passar para a criança, né? sim, Enfim, mas a gente foi criado com a versão da Disney. é verdade. Bom, Todos nós. estamos aí chegando ao fim desse papo, né, maravilhoso. Nós temos que fazer mais, né, Valesca? Porque olha Sim, quantos livros o pessoal perguntou aqui. Nós poderíamos abrir aí, ter uma frequência, né, de uma vez por mês. Eu sei que a tua agenda, a minha agenda também, nem eu acompanho minha agenda, tão cheia que ela é. Mas a gente poderia abrir uma vez por mês para o pessoal ir perguntando as obras e a gente ir comentando, né? Juntar as duas experiências e ajudar muita gente no Brasil, muitas sim. escolas, né? Nós podemos É. ajudar juntos. Até agora os nossos trabalhos não se chocaram em nada, né? Porque a gente gosta muito aí do, Veja, do conteúdo. professor, é impossível concordar 100%, né, um com o outro. Exatamente. Mas isso não é o fato, né? E eu costumo sempre dizer isso. Óbvio que vão ter livros que o senhor vai gostar e que eu não vou gostar e vice-versa. Mas não do senhor Matilda. mesmo, Matilda. Pois é, já discordamos aí. Mas nem por isso quer dizer que o trabalho do senhor, pronto, porque o pessoal é assim, né? Ah, não, teve uma discordância, acabou, esse trabalho não presta mais. E aí Uhum. vamos fazer o quê? Vamos linchar virtualmente, né? Vem o linchamento virtual, vem o famoso cancelamento. E as pessoas costumam fazer muito isso na internet, né? Ah, não, não É gostei verdade. disso aqui, de fulano, então vamos falar mal de fulano agora. E não é Uhum. assim, gente, né? Não é assim. É, Então, aqui ó, o pessoal está pedindo, eu já avisei, né? Semana que vem vai ser uma semana de live sobre a faixa etária dos livros, de terça a quinta. Se a inscrevam. problemática faixa etária. Falando nisso, É, deixa eu mostrar para o senhor que eu ia mostrar quando o som acabou, que o senhor estava falando desses livros que são muito, sim. né? Veja, eu comprei esse aqui, ó. Aí eu vou mostrar algumas ilustrações para o senhor ver. Esse é o tipo de livro que eu acho fantástico para crianças pequenininhas. Hum, Olha isso aqui. sim. Muito bom. Olha que Olha as legal. ilustrações. Só que esse é em Uhum, inglês, né? A gente não tem quase, aham, quase coisa boa assim, né? Olha. sim. Perfeito. Olha, sem aquela Sim, poluição do sim, colorido, né? Sem, limpo. As ilustrações, assim, muito fiéis. Ó, esse hambúrguer dá vontade até da pessoa comer. aham, real, Muito né? fiéis ao real, né? Uhum, Muito fiéis, que é o que eu sempre costumo dizer. Veja, nesses livros que vocês compram para, por exemplo, ampliação de vocabulário, priorizem aqueles cujas imagens são realmente fotografias reais. uhum, Porque isso vai ajudando a criança, porque às vezes eles botam um lápis, aí botam um lápis, uma coisa bem, bem diferente do que é um lápis que a criança está acostumada a ver, por exemplo, em casa. E ela não vai uhum, conseguir fazer a associação de que isto aqui é um lápis, olhando para aquela imagem que ela vê no livro que você traz. Olha aqui, bebê, lápis. Então, quanto uhum, mais próximo do real for essa imagem, né, uma fotografia, os animais, por exemplo, facilita para que aquela criança ela faça essa associação, né? A associação da imagem ao nome da coisa. Né? Isso vai facilitando. Quanto mais limpo for para ela. Por exemplo, livros com sons. Eu odeio livro com som. uhum. Tinha um meme que eu até usava, que fosse pareço boa mãe, mas eu tiro a pilha de todos esses livros com sons e de todos os brinquedos com sons. Que fica
criança fica lá 2 horas, é só barulho, é só barulho, é só barulho, é só barulho. E assim, a gente já tem tanto barulho que, na verdade, a gente precisa de um esforço de trazer o silêncio para dentro de casa, É, né? De tentar silenciar mais as coisas. Porque é barulho para tudo que é canto. Tudo é. é muito bagunçado. Então E você engana precisa os ajudar pais, a né? criança. Porque os pais pensam que o filho está gostando do livro, mas ele está gostando do barulho, né? Exatamente. Tá Você tirando precisa o gosto. ajudar a criança a organizar tudo aquilo nas caixinhas certas. Então, Sim. quanto mais limpo isso estiver, mais fácil será para ela de colocar na caixinha certa, né? Uhum. Então, assim, é muito interessante para os bebês pegar livros que já traçam isso para você. Por exemplo, como esse aqui, por exemplo, aqui é só coisas do banho, só coisas da cozinha, só alimentos. Isso vai ajudando a criança a ir classificando aquilo ali na cabecinha dela, né? Exatamente. E Uhum. de forma limpa, com imagens cada vez mais próximas do real. Uhum. Então, assim, a importância das ilustrações também. As pessoas, às vezes, não valorizam o trabalho, né, do ilustrador. E é muito Uhum. importante. Você pega um livro como esse que eu mostrei, pega um outro aí, onde traz ilustrações. O Todd Parr mesmo, o senhor sabe quem é, né? Sim. Aquelas ilustrações são. Meu Deus, como é que aquilo vende, meu Deus? Eu não sei. Não sei. Boa noite, minha princesa. É, Eu não os pais sei. pagam por aquilo. Pago e pagam caro, porque não são livros Pagam, cara. baratos. É. E os livros deles estão em todas as listas de livros para didáticos de todas as escolas. Pode olhar, Nossa. pode olhar. É, É triste, né? é triste, muito triste. Mas a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha e ir E exatamente ajudando. tentando tirar isso de circulação, né? É, Mostrar que esses tentando livros ajudar. realmente não prestam e É. trazer coisas boas para circular. O problema é que cada vez mais difícil porque as editoras, até os livros bons que essas editoras elas editavam, já saíram, elas não editam mais. Então você Uhum. fica numa situação complicada, porque você indica um livro que não tem como uma pessoa comprar. Uhum. Só em sebo e assim, às vezes custa o preço de um rim, né? Aí não dá. É verdade. Muito bem. Então, obrigado, Valesca, Nada, mais professor, uma foi um vez aí, prazer. aceitar o nosso Apesar de convite. todos os percalços aqui. Sim, pensa aí na minha ideia de a gente fazer com uma certa frequência um quebra-pau literário, né, Mas para é bom só ajudar. avisar antes qual é o livro que vai tratar, porque pode ser que eu não tenha lido ainda. Sim. Não, a gente começa pelo Monteiro Lobato, fique tranquilo. Começa logo para ser cancelado logo os dois, né? É, foi Eu aí vou muito ler o boa. livro do padre. Como é que você falou agora? O Comunismo Salles para Criança. Brasil. Salles Brasil, Salles pronto. Brasil. Eu vou Uhum. ler o livro todinho porque eu fui em consultas bem pontuais, né? Sobre Aham. determinadas, porque eu estava conversando, não sei se o senhor lembra do Vitor, que tinha o perfil Escola Trivium, não sei se o senhor Sim, seguia ele, pronto. Eu sim, trocava muito, ele tinha 8 Monteiro Lobato, e eu sim. trocava O que muito que figurinha com aconteceu com ele. ele? Que ele sumiu. Eu não sei, ele saiu da internet, né? Assim, eu acho que ele tomou Aham. mais juízo do que a gente. Não, mas não dá para sair, não. A gente tem que ajudar as famílias, né, Aí cara? eu conversava muito com ele. Aí um dos livros que eu mostrei para ele foi justamente esse de História do Mundo, porque no livro original eu encontrei o original em inglês. Então não diz lá que a gente veio da ameba, como o Monteiro Lobato colocou, né? E outra Uhum. coisa que é triste é que no livro de Monteiro Lobato, pelo menos o que eu tinha aqui em casa, que eu tinha, não, eu tenho, porque tá guardado lá. Ele não cita que aquilo é uma adaptação de um livro do Hillier. Ele fala como se fosse dele próprio, se aquilo ali fosse, Aham. entendeu? Um É. livro dele. E aí ele, para piorar ainda mais, ele ainda faz as adaptações dele ao livro do É. cara. Ele nem cita o Aham. cara e Não ainda faz as cita, né? adaptações do cara. Aí eu peguei esses originais e mandei para Vitor. Ele ficou chocado. Eu disse, pois é um lixo, um lixo, um lixo. Nossa. Então fica aí, né? Tivemos uma boa participação, né? O pessoal aqui Foi. interagindo bastante, O 160 meu chat alunos. travou. O meu celular tá com algum problema, porque o meu chat Ah, parou aqui, não tá passando nada pra mim. Não sei nem quem é que olha tá aqui só. perguntando. Não tô vendo nenhuma pergunta, tá travado aqui. Eu não quis nem mexer pra não perder o som de novo. Uhum.
Então, mas tivemos muita interação, né? O pessoal aí acompanhou mesmo, né? Manteve aí 160 pessoas assistindo. Deixo o convite, quinta-feira, então, live Fortalecimento da Infância com a doutora Juliana, né? A médica que ajudou a cuidar do Tiba lá. Esse aqui no perfil, né? Aqui, isso, no Certo. perfil aqui do Centro Hugo de São Vítor. E semana que vem, uma semana intensa de lives, né? Segunda-feira, vou falar do Paulo Freire. Terça-feira, livros de 0 a 3 anos. Quarta e quinta, na sequência das idades. Então, se inscrevam, o link está na bio, né? Tenho certeza que vocês vão gostar. E vamos marcar mais conversas com a Valesca, porque foi muito bom. Foi bom mesmo, professor. É sempre um prazer. É uma alegria Prazer conversar é com o senhor. nosso. Tchau, 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 gente. tchau. Um abraço a Obrigada. todos. Deus abençoe. Pessoal, obrigado. Nos Amém. vemos em breve. Espero Tchau, vocês tchau. quinta-feira. Tchau, tchau.